Salve, salve rapaziada do PanteraCast, começando mais uma análise de pós-jogo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o duelo lá em Goiânia entre Botafogo e Vila Nova e Botafogo. Fomos derrotados por 2-0 e poderia ter sido mais. Começar falando um pouquinho antes da análise do time que mandou a campo o Márcio Zanardi. Modificado em virtude da expulsão do Rafael Melhorinha, a gente veio a campo com o João Carlos no gol, com o Jefferson de novo na lateral, na defesa Erickson fazendo a sua estreia como titular na Série B, na sobra Edson, o Alisson Cassiano foi deslocado como zagueiro pela esquerda, e na lateral a gente teve o Gabriel Risso na ala esquerda. Meio campo mais uma vez com Wesley Dias, Leandro Maciel, no ataque Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Alexandre Jesus, o mesmo trio de ataque em toda a nossa competição. O jogo contra o Vila Nova, antes de falar do jogo, eu queria dizer assim, o jogo ele foi muito mais do que uma derrota. O jogo contra o Vila Nova, ele trouxe algumas preocupações que particularmente eu ainda não tinha, tá? Desde o jogo contra a Portuguesa, nessa plataforma com 3 zagueiros. Ele trouxe lesões que podem ser muito frustrantes para o Botafogo na sequência da temporada, que a gente vai saber a real gravidade durante a semana, né? E ele trouxe uma humilhação em campo que há algum tempo eu já não sentia. E apesar da gente não estar tendo resultados positivos nos últimos jogos, eu senti o Botafogo competindo. Nesse jogo ele me trouxe um sentimento de revolta que é muito triste ver o meu time, né? O Botafogo ele foi humilhado mesmo, a gente sente ele assim, eles traçaram igual esse escudo meu aqui, ó, a camisa da Volt que eu tô, se lava a camisa da Volt e algumas vezes ele fica assim, ó, a nossa instituição, o nosso escudo, ele parece estar se desfazendo. Num jogo desse, a gente tem essa sensação de que o Botafogo está esfarelando, está se desfazendo. O começo do jogo ele já é muito preocupante, caótico para nós. Com 2 minutos de jogo, o João Carlos já nos mostra uma insegurança, uma falta de confiança tremenda, né? Em 2 jogadas do Vila Nova completamente displicentes, o João Carlos consegue complicar as jogadas, o Botafogo quase sofre gols logo no começo. Os primeiros 10 minutos foram de um abafa enorme do Vila Nova, né? Só que era aquele abafa na base da empurrância. O Vila Nova nem tinha tanta troca de passe, infiltração, mas era aquele chuveirinho, o cruzamento, em que o Botafogo muito inseguro, não conseguia afastar, errava demais na troca de passes, na saída de bola, entregava a bola para o Vila Nova completamente de uma forma burra, e isso foi gerando cada vez mais perigo ao nosso gol. Rapidamente a gente já mostrava que não iria se adaptar ao gramado. O gramado lá do Oba estava horrível, a bola quicava, não conseguia rolar a bola. O Botafogo tinha que ter entendido isso muito rápido, e a gente demorou demais para entender isso. Quis sair trocando passes atrás, queria sair jogando uma forma mais associativa, mas não estava dando. O gramado não favorecia esse tipo de jogo. E num lance muito esquisito, que o Maciel foi receber uma bola, ela quicou, pegou na canela dele, ele não conseguiu voltar, sabe? Um negócio horrível, feio. Aí na sequência o Cassiano tenta tirar, dá uma pichotada, perde o tempo de bola no ar. Um negócio assim, incrível. A bola sobra pro Poveda e o atacante do Vila faz o gol. O Vila Nova, depois do gol, deu até uma diminuidinha, mas continuava com muito mais posse de bola, com muito mais poderio ofensivo, e o Botafogo completamente acuado, sem conseguir trocar passe, sem conseguir no ataque conectar alguma jogada, mesmo que fosse de escanteio. As bolas paradas do Bebeto nesse jogo foram uma vergonha. O Botafogo não conseguiu trabalhar um escanteio, uma falta frontal, não conseguia, a bola não conseguia nem chegar na área. Foi assim ó, assombroso. As jogadas ensaiadas, as combinações ofensivas do Botafogo nesse jogo foram assim, de você ficar descrente do time.
E eu reitero mais uma vez, não acho o time do Botafogo um time para brigar na zona de rebaixamento. Não é um time top, é um time de meio de tabela, de 12º, 13º, 11º. Só que assim, a gente fica descrente quando vê um jogo desse contra o Vila, né? Depois, ainda no primeiro tempo, o Wesley Dias dá uma cabeçada esquisita para trás, o Edson chega completamente atrasado com o pé mole, e o Igor Henrique, jogador do Vila, chega na cara do gol e faz o gol, porque o João Carlos também, parece que a confiança dele dos 2 primeiros jogos ali foi minada, ele não faz mais defesas difíceis, não consegue sair do gol, né? Mas enfim, não foi culpa dele, óbvio, né? Culpa do Edson, principalmente, e que é o nosso capitão, e a maior decepção dessa temporada, sem dúvidas, é o Edson. Esperava muito mais dele, e já dá pra falar que é uma decepção, porque o começo do Paulista foi horrível, depois melhora um pouquinho com a plataforma de 3 zagueiros, que privilegia muito ele, porque o Edson ele fica na sobra, então ele consegue cortar, ele é um cara inteligente, né, consegue cortar, mas totalmente guarnecido ali, ele é o cara da sobra, então assim, mas também uma decepção assim, incrível, né, o Edson até o momento no Botafogo. E depois o Vila domina o jogo, no segundo tempo o Botafogo faz algumas mudanças, entra o Alejo no intervalo, entrou o Jean Vitor, mas assim, cara, entrou o Carrilho também no segundo tempo, o Carlos Eduardo, o zagueiro, que foi até ok, mas o Vila tira o pé, né? O Vila tava com 2-0, controlando o jogo. O goleiro House, goleiro do Vila Nova, não fez uma defesa. Não fez. Foi só cruzamento. O Botafogo conseguiu chegar no segundo tempo mais cruzando bola. Ele sobressaindo todas no alto. Então, assim, no segundo tempo o Vila, se quisesse, poderia ter feito mais. A humilhação do Botafogo contra o Vila Nova foi pouca. Foi pouca. Porque se o Vila quisesse, poderia ter feito mais. Com 2-0 a favor, tirou o pé. O Botafogo ficou com a bola no segundo tempo, mas não criou chance efetiva absolutamente nenhuma, né? E ainda perdeu 2 jogadores por lesão, que foi o Wesley Dias e o Jean Vitor. Então, assim, o saldo desse jogo é completamente negativo. A gente teve um Jefferson nem um pouco aceso no ataque. Teve um Carlos Eduardo que entrou no segundo tempo que mostrou um cara que pode ser bom na saída de bola, mas também não foi agredido. O Carlão não foi praticamente nada agredido no segundo tempo, então não tem nem como falar dele defensivamente. Mas é o que eu falei, o escudo da minha camiseta aqui representa o Botafogo hoje. Tá esfarelando na Série B. Tem um jogo segunda-feira que vem contra o Goiás em casa, e tem que ser um jogo da mudança. Eu acredito que o Zanardi ainda não balança, e ele não vai ser mandado embora nem contra o Goiás. Mas se contra o Goiás o resultado for negativo em casa de novo, eu acho que o Zanardi começa a balançar no comando do Botafogo. Falando individualmente sobre o desempenho dos jogadores, o João Carlos tem que ser tirado do time titular, não dá mais. Além dos 2 gols contra o Remo, que são discutíveis, mas de fato eram bolas defensáveis, não eram, na minha opinião, já falei no outro vídeo, não foram falhas, mas eram bolas defensáveis. No jogo contra o Vila, ele foi um goleiro completamente inseguro, e isso passa para o time. Quando o seu goleiro está em choque, quando o seu goleiro está com medo do jogo, isso passa para o seu sistema defensivo, isso passa para o time. E um goleiro experiente, mais de 35 anos que nem ele, tá assim, para mim, não dá mais para manter o João Carlos no gol. Na direita, a gente teve mais um jogo ok do Jefferson, mas ele foi abaixo do Jefferson, que consegue jogar no que a gente já viu do Jefferson. Errou muita saída de bola, defensivamente, nas costas dele, o Facundo Labandeira conseguiu se criar muito no jogo contra o Vila. Então, assim, também não foi um jogo bom do Jefferson, que sempre é um cara regular, também não achei que foi legal. Na defesa, mais uma atuação bizonha do trio de zaga. O Erickson, de titular, foi muito mal, tomou uma caneta humilhante no primeiro tempo, que um zagueiro não pode tomar, não conseguiu fazer uma cobertura, o Erickson. No jogo aéreo foi muito mal, não ganhou uma bola de cabeça, bizonho a atuação do Erickson. O nosso zagueiro central, o Edson, nosso capitão, a maior decepção do Botafogo em 2025, não passa segurança nenhuma também, no esquema que privilegia ele.
no esquema em que o Edson ele fica na sobra só pegando o resto, fazendo cobertura. De fato, ele melhora a saída de bola, mas no jogo de ontem deu cada balão esquisito. Na hora de sair tocando passe por baixo, errou também. Então assim, péssimo, horrível, horroroso. Alisson Cassiano, mais uma falha individual. Mais uma vez, prejudica o Botafogo individualmente. Não é nem de perto o zagueiro que foi no Campeonato Paulista. O Alisson Cassiano tem uma decrescente incrível durante a Série B, não sei porquê. O Gabriel Risso é um coitado, esse eu passo o pano. É um coitado que tenta fazer alguma coisa na defesa do Botafogo, tenta correr atrás, tenta marcar, tenta apoiar, não consegue fazer nada. No jogo contra o Vila Nova, tentava praticamente sozinho ali pelo lado esquerdo fazer alguma coisa, tentava marcar, o Alisson Cassiano não conseguia ajudar ele nas marcações, sofreu um pouco contra o Júnior Todinho, mas foi superado praticamente uma vez, em que o Todinho consegue chutar uma bola por cima. De resto, ele até conseguiu sobressair na marcação. No meio-campo, Wesley Dias também não fez um jogo tão bom igual vinha fazendo, mas eu acho que é pela sequência, tá? O Botafogo teve muitos jogos em sequência, agora que vai ter um tempo maior de descanso, e aí nessas sequências o Wesley Dias sempre saía cansado, sempre saía no intervalo ou no segundo tempo ali já esgotado, com dor no músculo, tá? Dessa vez foi pior, saiu lesionado, tomara que não seja nada de mais grave com ele, porque era o coração desse time no meio-campo. E vai fazer muita falta, porque o Botafogo não tem reposição. O Gabriel Bispo ainda não está disponível para jogar e a gente não tem um outro camisa 5 marcador. Ao lado dele, o Maciel errou no gol do Vila. Muito triste esse começo de Série B do Maciel. Não tem conseguido jogar também o que sabe. Não sei, mais uma vez eu falo, não sei se é encaixe, não sei se é esquema, não sei se é treinador, não sei se é deficiência técnica mesmo. Mas o Maciel não tem conseguido mostrar o que ele já mostrou para nós em outras oportunidades. No ataque, o Jonathan Cafu é a segunda maior decepção do Botafogo em 2025, porque produz muito pouco ofensivamente. Você vê que é um cara inteligente, é um cara que sabe fazer coberturas, é um cara que defensivamente ajuda, mas ele foi contratado para contribuir na parte ofensiva. Ele foi contratado para definir e nos ganhar jogos, seja com assistência, seja com aquele passe para assistência, ou seja para fazer gols. O Jonathan Cafu ofensivamente é nulo, zero, nada. O Jefferson Len, mais um coitado, correu o jogo inteiro, se matou, defensivamente ajudou, ofensivamente tentou, de várias e várias formas. Uma das únicas jogadas do Botafogo de perigo foi uma jogada individual dele. Então assim, um coitado também o Jefferson Len. O Alexandre Jesus com esse gramado, sem conexão do meio campo, totalmente ilhado no ataque, não conseguiu receber bola. Também as que foi no pivô, o Jesus perdeu todas pro Pagno Satti e pro Bernardo Chapo. Conseguiu fazer um giro interessante no meio campo o Jesus, na hora que foi abrir a bola para a direita errou o passe também. Então assim, hoje nem o Jesus salva, nem o Jesus passa pano, porque também não foi bem. O Alejo entrou no intervalo, fez uma correria interessante, foi até bem o Alejo, só que daquele jeito também, o Vila tinha tirado o pé e ficou fácil pro Alejo ir bem também. O Carlos Eduardo mostrou que pode ser útil na defesa, entrou ok. O Jean Vitor tinha entrado bem mais ou menos, mas sofreu uma lesão, parece séria. Tomara que não seja nada de grave com ele, apesar de ser um jogador nulo no Botafogo, né? A gente torce para que a saúde do Jean Vitor não esteja boa e a lesão não seja nada de grave, uma coisa não tem a ver com a outra. O Rony Carrilho entrou, deu uma movimentação legal, também mostrou que pode ser útil, mas foi muito pouco. E o Sabic o Sabic já está mal há muito tempo, também não ajuda, não contribui em absolutamente nada o Sabic. A avaliação geral do Botafogo é péssima, mais uma vez reitero, apesar de ter sido só 2-0, fomos humilhados pelo Vila Nova lá em Goiânia. O Botafogo vai ter que enfrentar o rival do Vila Nova, o Goiás, em casa na próxima segunda, e a vitória agora virou uma obrigação. O Botafogo tem que ganhar do Goiás na segunda-feira. Tamo junto, um abraço, até a próxima.